Olá, ouvintes do Pode Saber, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Ampliando Saberes. E hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que está no hype, pelo menos aí desde 2021, que é o TDAH. Para contribuir com a nossa conversa, temos a Luciene César de Lima. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, é especialista em Psicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar, pós-graduada em Educação e Tecnologias Digitais pela UFRB, é especialista em Docência do Ensino Superior pela FAVENE, é especialista em TDAH, capacitada em ABA, pós-graduada em Saúde Mental, Psicopatologia, psicopedagoga do Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado do NAP, do município de Juazeiro do Norte, é integrante da Comissão Vidas Preservadas, Prevenção ao Suicídio de Juazeiro do Norte, professora nas turmas de Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia. É bolsista da CAPES como professora formadora no PAFO, UFPI. E, além de tudo isso, ainda é uma mãe, de uma criança que tem TDAH do tipo combinado. Não é isso? Então, seja muito bem-vinda, Luciene, ao nosso Pode Saber. E é isso. Obrigada, Vitor. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, aprendendo um pouquinho mais, divulgando sobre essa minha rotina. É mais importante que qualquer titularidade, é a minha titularidade de mãe. De fato, é o ser mãe que me motiva a buscar o melhor. Eu me especializei na área de TDAH por conta do meu filho. O mundo não está preparado para lidar com as dificuldades do transtorno. E a gente está aqui para contribuir, para amenizar a dificuldade que é no dia a dia, na educação básica e mais adiante no ensino superior também. Boa. Luciene, você falou que seu filho tem TDAH do tipo combinado, né? Aí eu queria que você falasse para a gente o que é o TDAH e se existem outros tipos de TDAH, se existem variações no TDAH. Pronto. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente havia uma dissociação entre a hiperatividade e a desatenção, por isso que chamavam de TDA, E TDAH só quem tinha hiperatividade. Hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, é somente TDAH, independente de ter hiperatividade ou não. Dentro do TDAH, nós temos as predominâncias. Existe o TDAH com predominância da desatenção, existe o TDAH com predominância da hiperatividade, impulsividade, e existe o TDAH que a gente chama de tipo combinado, que é o quê? A junção de todos esses, que é o do meu filho, A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Muito bem. E aí a gente vai trazer aqui para um ponto mais próximo da gente. Eu queria, Luciene, que tu falasse um pouco sobre o diagnóstico, Quais são os principais critérios para o diagnóstico do TDAH em crianças e adolescentes e como o diagnóstico impacta a inclusão escolar? Pronto. Eu sempre costumo dizer que um diagnóstico, um laudo, ele não pode ser usado como uma muleta, Ele não pode ser usado como a desculpa para a criança não estar aprendendo. Ele tem que ser usado como uma mola propulsora. Existe um transtorno, e eu não posso agir comumente, eu preciso de uma intervenção. A partir daí eu preciso mudar os hábitos, eu preciso mudar a rotina, eu preciso mudar o ambiente que aquela criança está inserida, eu preciso de diminuir os distratores, Eu sempre costumo dizer que o laudo, o diagnóstico, ele é muito importante para a criança e inclusive para o adulto se cobrar menos, de saber que ele não é um erro, que ele não é um fracassado, que existe, que o seu cérebro funciona de uma maneira completamente diferente. E se o seu cérebro daquela pessoa funciona de uma maneira diferente, as ações precisam ser diferentes. Aí vem a importância da intervenção, do acompanhamento, do tratamento. Uma pessoa com TDAH fazendo um tratamento correto, ela consegue ter uma vida fluida normalmente, consegue ter total autonomia. Geralmente são pessoas bem criativas,
né? Mas que ao longo do tempo se bloqueiam porque vai gerando ansiedade, muitas vezes depressão, alto índice de suicídio, por conta dessas comorbidades, né? De lidar com as características do transtorno. Imagine aí, uma criança na sala de aula, eu costumo dizer que toda criança quer aprender. Não existe aquela criança que não quer aprender por preguiça. Não existe. Todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer ser colocado à frente, todo mundo quer ter suas qualidades pontuadas, né? E muitas vezes a criança com TDAH, ela tem o cognitivo super preservado, tem uma inteligência normal, mas a desatenção faz com que ela não acompanhe o conteúdo. Por quê? Porque são muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, a sala de aula, por si só, ela não é atrativa. E a gente vem, Vitor, de uma cultura de que a sala de aula ela tem que ser toda enfeitada, toda decorada. Sim, com certeza. Aí a gente vê essa realidade na educação infantil, principalmente. E nos primeiros anos. Hoje a gente tenta mudar um pouco essa perspectiva sobre isso, né? Principalmente nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, que é a consolidação ali da alfabetização. Então, uma criança com TDAH que está numa sala, que tem vários distratores, que tem de um lado o cantinho da leitura, do outro lado a tabuada, do outro lado, seja bem-vindo, os parabéns, o calendário, é muita informação para a criança. E na frente, somente a professora. Né? Disputando a atenção com aquele monte de distratores. Para a criança é muito difícil. A criança que tem a predominância da desatenção, ela vai desviar a atenção até numa moscazinha que esteja passando por lá. Quiçá com os outros distratores que tem ali na parede chamando a atenção, né? E aí eu tenho outra característica bem marcante também do TDAH, que é a questão da hiperatividade, a predominância da hiperatividade. A criança não consegue passar muito tempo na sala de aula sem uma inquietação. E aí é interessante que essa inquietação, quando criança, é uma inquietação, é uma hiperatividade externa. E a criança precisa sair muitas vezes para ir ao banheiro, precisa sair para dar uma passeada, senão é aquele que fica batendo na cadeira, fica levantando muitas vezes, né? Conversando bastante, porque ele precisa se regular. E a forma que ele tem de se autorregular é essa. E essa autorregulação atrapalha a sala de aula. Atrapalha muitas vezes o professor. E aí vem desencadeando muitas outras coisas. O professor precisa dar conta de todos os outros alunos da sala. Esse aluno não está conseguindo se autorregular. E ele está chamando a atenção, está, entre aspas, dando trabalho. Dando trabalho. E aí ele vai ser chamado a atenção muitas vezes. Ele vai ser muitas vezes colocado para fora da sala, vai ser mandado para casa. E essa autoestima dele vai começando a diminuir, porque é algo que ele não tem controle sobre. E aí, lembra que eu disse lá no início que existe muitas comorbidades do TDAH, a ansiedade, a depressão? Né? Então, o que a gente tem, muitas vezes? Eu atendo pacientes adultos também, e aí, quando a gente vai começar a fazer uma anamnese, uma investigação da vida deles, enquanto criança, a gente vai percebendo essas características lá da escola. Né, que era uma criança com a criatividade a mil, mas de tanto ser chamada a atenção, começou a se isolar, começou a se sentir inseguro, começou a se sentir triste, começou a se sentir incapaz, porque já é uma característica também do TDAH, a desmotivação, tem aquele pico de motivação excessiva, mas a desmotivação ela é constante por conta da diminuição da dopamina. Então, um cérebro com TDAH, ele tem menos produção de dopamina. Aí vem várias outras vertentes, né? O indivíduo com TDAH sai buscando dopamina em coisas mais fáceis, que a gente chama de dopamina suja, dopamina rasa, que aí se vicia muito fácil. Aí vem o vício na pornografia, vem o vício em jogos, vem o vício na própria droga, no próprio álcool. Esses são fatores de riscos
para a pessoa com TDAH. E aí, a importância, de novo, do diagnóstico, que uma vez que a pessoa sabe que tem esse transtorno, ela vai, de forma mais consciente, lutar contra isso. Com Porque eu certeza. sei que se eu tenho o TDAH, eu tenho uma predisposição muito maior para me viciar nas coisas, buscando dopamina, do que as outras pessoas. Então, nisso, eu também vou me monitorar um pouco mais, né? Eu sempre digo que para os adultos, o tratamento para os adultos, ele parte muito do princípio do autoconhecimento. Na criança é mais difícil a gente fazendo isso, a gente vai fazendo isso aos poucos. A criança, ela vai desfazendo algumas crenças que estão ali enraizado aos poucos. Mas o adulto, a chave para o tratamento do adulto é o autoconhecimento. Com certeza. Quando ele busca o autoconhecimento, ele sabe que a limitação dele, naquele momento, é por isso, 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 isso. E que é uma luta constante. Não existe um remédio, nem o metilfenidato, que é a Ritalina, né? Nem o Atenta, nem a tamoxetina, que foi lançada recentemente no Brasil, não vai trazer uma cura, porque não é uma doença, não precisa de cura, precisa de tratamento. E aí é um tratamento contínuo, que não é só a medicação, que não é só a terapia, é a medicação, é a terapia, é a mudança de vida, a mudança de hábitos, é saber que você vai cair muitas vezes porque é algo que está presente em você, e aí você saber, olha, meu limite é até aqui. Sim. Então, hoje eu vou estar desmotivada, eu vou estar cansada, eu vou procrastinar. Mas amanhã eu começo tudo de novo. Então, é muito interessante assim, a gente saber que, à medida que a gente vai buscando esse tratamento, a gente vai tendo qualidade de vida. Sim. Com certeza. Luciane, tu falou um pouco sobre a sala de aula muito enfeitada e tal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre adaptações realmente pedagógicas, tá? Quais as principais adaptações pedagógicas que podem ser realizadas para atender às necessidades de alunos com TDAH e como essas adaptações podem ser implementadas na prática? Pronto. Existem adaptações que a gente chama de adaptações de pequeno porte e de grande porte. As adaptações de grande porte são aqueles que mexem com o currículo, né? O currículo da escola, o currículo de ensino, de um modo geral. E existem as adaptações que são de pequeno porte, que podem ser feitas dentro da sala de aula, podem ser feitas ali na escola. E aí eu sempre cito a principal. A criança com TDAH, o aluno com TDAH, ele precisa estar na frente. Ele precisa estar mais longe possível dos distratores, né? Mas ele precisa estar à frente, não como punição. Porque muitas vezes eles são colocados à frente como forma de serem punidos. O estar na cadeira da frente não deve ser uma punição. Deve ser percebido como entre aspas, um benefício para que ele consiga se concentrar muito mais, né? E aí, esse é uma coisa simples, que não vai mexer na estrutura da escola, não vai mexer na estrutura da sala, não requer recursos, mas que faz uma diferença muito grande para o aluno. Uma outra dicasinha, uma sugestão, esse aluno ele precisa de um tempo. Né? Chega um momento que a professora pode falar, ele não vai conseguir absorver nada. Existe uma agitação interna, que por mais que ele esteja quieto externamente, ele está inquieto internamente, que é o que acontece com a maioria dos adultos, né? Sim. Eu falei anteriormente dessa agitação externa, mas no adulto acaba sendo algo mais interno, que atrapalha também. E aí a criança, ela já está cansada, e ela não vai conseguir lidar com esse cansaço igual as outras crianças. E aí ela precisa de pelo menos 5 minutinhos. Eu sempre costumo dizer que esses 5 minutinhos é bom não só para a criança, mas para o professor. Porque quando você vai bater de frente, você se cansa, a criança se cansa, e não é uma disputa. A sala de aula não é uma disputa de quem manda mais, de quem pode mais. É uma busca do ensino e aprendizagem. E aí, isso acontece na escola do meu filho, inclusive, né? Quando ele está assim, não está conseguindo se regular, uma das formas de que ele faz para se regular é bater o pé na cadeira. Ele balança muito as pernas. E é interessante que eu recebi de outros pacientes também, que eu acompanho, eu recebi reclamação da escola, mas ele passa
fica mexendo nas pernas e tudo, não sei o quê. E aí eu peço sempre, olhe, ele precisa disso para se autorregular. Precisa disso, precisa dar uma saidinha de uns minutinhos, porque ele vai dar uma saidinha, ele começa a regular o pensamento, aí ele volta e consegue se concentrar por mais um período. Ele não vai conseguir se concentrar por 4 horas seguidas. Não vai. Por mais que esteja com o efeito da Ritalina. Aí, Vitor, é importante essa questão da Ritalina, que eu não sei se tu vai perguntar isso mais à frente. Eu vou chegar lá. Olha, tu está falando aí, e eu tenho uma pergunta aqui já para pegar esse gancho, né? Que é sobre o papel da família, né? Qual o papel da família no processo de inclusão escolar de alunos com TDAH? E como a escola pode estabelecer uma parceria com os pais, né? Você que já tem essa vivência, você poderia trazer essa contribuição para a gente, né? Fala um pouco, Lu, sobre isso. Como é feito isso, né, com a escola e os pais? O tratamento é escola e família. Não funciona só a escola e não funciona só a família, né? A mudança é uma mudança radical, porque muda com a rotina da família. Uma vez que a gente recebe o diagnóstico da criança, né, e começa as intervenções, a gente começa por uma orientação com os pais. E quando eles começam comigo na clínica, vou falar da parte clínica, eu sempre menciono isso. Olha, a gente vai iniciar, mas eu quero que vocês se comprometam com o tratamento. Porque se não comprometerem, não permanecem comigo. Porque não vão ter resultado, vão estar gastando dinheiro sem ter um retorno positivo, né? E essa mudança na rotina é de fato positiva quando há essa mudança. O que seria essa mudança na rotina? O horário de dormir, a redução de telas, a suplementação, né? Muitas vezes a gente tem que inserir ômega 3 para a questão da memória. Muitas vezes é solicitado os exames antes para saber como é que está o sistema imunológico dessa criança, o organismo dessa criança ou desse adulto, né? Vitamina B12, muito importante. Muitas vezes chega paciente na clínica que está ali, parece que está depressivo, mas não é a vitamina B12 que está baixa. E a vitamina D. Então, é toda uma mudança de hábito também, atividade física. Mesmo a criança, ela precisa praticar atividade física. Então, é um conjunto, é um combo, né? Alimentação, suplementação, atividade física e mudança de rotina. Só isso, por si só, já vai trazer um grande benefício. E, em alguns casos, a gente precisa da medicação. Pronto. Luciene, e aí trazendo, né, para a questão de formação de professores, né? Aqui na Escola de Saberes a gente trabalha com formação de professores, né? E que tipo de formação é necessária para que os professores possam atender de forma eficaz os alunos com TDAH? E como garantir a atualização contínua dos professores? Pronto, Vitor. Eu acho que esse é o nosso maior desafio enquanto educação. Um grande desafio, visto que nossa origem educacional, nossa formação inicial, ela não investiu em inclusão. O tema inclusão é algo recente. Então, muitos professores que estão aí há muito tempo nunca tiveram acesso a uma disciplina sobre inclusão, né? Que bom que os cursos de licenciatura hoje estão mais abertos a isso, está trabalhando um pouco mais sobre isso, mas ainda é pouco, ainda não é suficiente. Aí sim, a importância do investimento na educação, na formação continuada desses professores, nessa capacitação continuada. Mas é um desafio quando a gente pensa na quantidade de transtornos que há. Nós, enquanto secretaria, né, enquanto psicopedagoga do NAP também, a gente dá essas formações, não é suficiente. E quando a gente percebe a angústia dos professores, né? E eu sempre costumo mencionar que eles não precisam saber de todos os transtornos, porque muitas vezes nem a gente sabe, enquanto profissional clínico, não tem como. Eles precisam saber um pouquinho de cada. Eles precisam saber que existe a individualidade do aluno, que acima do laudo tem ali um ser capaz, que é capaz de aprender, é um ser que é amado, que é a vida de alguém, que é a preciosidade de alguém e que está nas suas mãos.
é desafiante, mas quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, a gente consegue ver resultados. E a prova disso é que nessas formações que a gente vai dando, a gente houve diversos relatos maravilhosos de professores que estão aí dentro daquilo que é possível, dentro das suas possibilidades, dentro do recurso que tem, fazem o melhor e conseguem uma transformação muito grande na vida do aluno, né? Todos nós temos um professor que lutou pela gente. Com certeza. Eu tenho uma que a gente era muito parecida, a gente brigava muito. E eu lembro dela até hoje, lembro com carinho, porque ela potencializava as minhas qualidades. Eu sempre fui aquela aluna muito conversadeira também, muito inquieta, e na aula dela eu era a líder, né? Na aula dela, ela me colocava para fazer todas as apresentações, eu liderava os grupos, e isso foi potencializando as minhas qualidades. Quando o professor consegue perceber ali que existe potencial naquela criança, que existe em toda criança, e consegue elevar a qualidade daquela criança, independente do diagnóstico ou não, a gente consegue ver resultados positivos. Luciene, agora vamos dar uma migrada para um ponto específico, tá? Vamos falar sobre o TDAH na vida adulta. Como eu já tinha conversado contigo, eu tenho o diagnóstico quase fechado de TDAH. Eu queria que tu falasse um pouco sobre as comorbidades, né? Você chega a um TDAH na vida adulta, mas a que custo? Como você sabe, sou professor efetivo da rede, mas a que custo? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essas comorbidades que vêm junto com o TDAH, para que o pessoal consiga perceber que tem uma condição, mas que eu consigo chegar muito além, mesmo com ela. Pronto, Vitor. Muito importante essa sua pergunta, mas aí antes disso eu quero desfazer um mito que existe, inclusive em alguns médicos também, né? Certo. De que a pessoa com TDAH não tem sucesso profissional. Muitas vezes a gente escuta, mas ele tem sucesso profissional, conseguiu passar no concurso, é um profissional de excelência, não tem como ele ter TDAH. Ele conseguiu terminar a faculdade, não tem como ele ter TDAH. Sim. Não, isso é um mito. Muitas pessoas com TDAH conseguem sim chegar num grande patamar profissional, sim. Conseguem sim concluir as suas atividades acadêmicas, mas a que custo? Isso. A que custo? Aí a gente escuta sempre, mas a gente sobreviveu, antigamente não tinha esse negócio de laudo, mas a gente sobreviveu com muitas sequelas. Os adultos de hoje foram crianças que não foram entendidas, foram crianças que foram rotuladas como preguiçosos, foram crianças que foram rotuladas como danados, né, entre aspas, os diabinhos. Sim. Então, era muito comum a gente ouvir tudo isso. São crianças que apanharam muito para controlar o comportamento, que não estava sob controle dele, né? E isso foi gerando consequências. A longo prazo, essa criança foi crescendo, foi se tornando uma adolescente que se cobrava muito, que se sentia inferior a todos os outros, foi se transformando em um adulto que teve que dar conta de tudo, mas que estava esgotado, sempre esgotado emocionalmente, com a cabeça sempre cheia, mas tendo que dar conta, sim, né? E aí, que bom que existem muitos que conseguiram ter sucesso na vida profissional, mas muitos outros se perderam pelo caminho. Muitos outros cometeram suicídio. Muitos outros se perderam nas drogas, estão nas ruas. Tem muitas pessoas aí com um potencial gigantesco, mas que não conseguiram lidar com as características ali do TDAH. Né? Tem pessoas que estão recebendo laudo agora e está sendo libertador, porque está dizendo, olha, eu não era preguiçoso. Não era o que eu ouvia, sim, dos meus pais, dos meus professores, que eu era lerdo, que eu era preguiçoso, que eu era isso, que eu era aquilo. Os rótulos ao longo da vida vai nos marcando. E quando a gente leva isso até a nossa vida adulta, é uma sequela muito grande, porque nós não vamos conseguindo nos permitir sermos amados. Porque o adulto sempre vai achando
que o que estão fazendo por você é por algum tipo de interesse, ou que você não é capaz o suficiente, né? Vai lutando contra essas crenças que a gente chama de crenças disfuncionais. Daí é importante a terapia. Não é só a medicação, não é só uma avaliação psiquiatra, é o acompanhamento terapêutico. De preferência, terapia cognitivo-comportamental, né? Porque a gente vai ensinar o cérebro a como se comportar agora. Mudar, chama de reprogramação. Mudar ali uma configuraçãozinha para que você consiga vencer essas crenças disfuncionais que existem no seu pensamento, de que você não é capaz, de que você não merece o melhor amor, né? De que você não merece ter dinheiro, de que você não merece ter sucesso. São coisas que estão intrínsecas ali dentro, bem enraizadas, que só na terapia a gente consegue fazer esse trabalho de desvincular tudo isso, aquilo que você de fato é, né? O seu potencial que realmente você tem. Boa. Luciene, eu consigo perceber que eles falam muito, o pessoal fala muito sobre o TDAH associado à ansiedade. E aí, como é que a gente consegue saber se eu tenho o TDAH porque eu tenho ansiedade ou a ansiedade que vem por causa do TDAH? Como é que vocês conseguem na clínica descobrir se eu tenho ansiedade ou pelo TDAH ou é só aquela ansiedade que gerou o TDAH? Pronto, Vitor. É muito comum as pessoas com TDAH na fase adulta terem ansiedade, depressão. É também muito comum ser comparado ou ser confundido com outros transtornos. Por exemplo, bipolaridade, o próprio borderline. Existem borderlines aí que são tratados como TDAH. E o tratamento é completamente diferente, mas o TDAH é mais aceitável, né? É menos doloroso, entre aspas, para receber o diagnóstico. Só que na prática não funciona. Cada transtorno precisa do seu tratamento correto. Por isso é importante uma boa investigação com um profissional especializado na área. E a questão da ansiedade. É muito comum a gente receber os pacientes assim, com ansiedade e tudo, e a gente precisa fazer essa investigação. Se essa ansiedade, essas características que são muito semelhantes da ansiedade, do transtorno, se essa ansiedade é de origem do TDAH, porque você não conseguiu lidar com as características ao longo da vida, ou não. Aí, para isso, o que se é considerado? Existem testes específicos, né, para serem aplicados. Não existe exame que comprove TDAH. É importante mencionar isso, inclusive para a criança. É comum a gente levar a criança no neuro e o neuro pedir um eletroencefalograma. E aí muita gente espera que vá sair o resultado ali no eletro. Não. O eletro é para que a gente consiga saber se não há alguma alteração. Por exemplo, se a criança não tem epilepsia, né? Porque se tem, jamais pode tomar metilfenidato, que é um psicoestimulante. E aí no adulto também, não existe um exame que vá comprovar que tem um TDAH. O diagnóstico ele é clínico. Então, através da observação clínica, existem testes específicos, né, que alguns são restritos, outros não, que são aplicados na clínica e a observação clínica, o estudo da vida daquele paciente adulto. E aí, em muitos casos, quando a gente não consegue ter uma resposta bem clara, é bem confusa, a gente vai e entra em contato com a família desse paciente para saber como foi essa infância. Por quê? Se essas características que ele relata começou a surgir somente depois da adolescência, possivelmente ele não tinha TDAH. Não tem como, porque é um transtorno. Todo transtorno você nasce com ele. Você não adquire com o tempo. Por isso que muitas vezes essas historinhas que vêm, a gente tem que ter cuidado até com as informações que a gente recebe, né? É muito comum no Instagram a gente ouvir assim os vídeos, as telas estão causando TDAH. Não, as telas não estão causando TDAH, estão potencializando quem tem TDAH e está deixando com características de TDAH quem não tem. Porque ali é uma hiperestimulação, causa um vício. Por isso que está tão comum todo mundo dizer que tem TDAH. Está agitado, tem TDAH. No hype, né? Estou com dificuldade na memória, tenho TDAH. Estou com dificuldade na atenção, tenho TDAH. Mas se você não dorme direito, você não vai conseguir ter atenção. Se você não tem atenção,
você não vai conseguir ter boa memória, porque a memória depende do que você retém ali na atenção, né? Então, uma coisa leva a outra. É por isso que hoje nós temos um grande número de laudos de TDAH, de pseudos TDAH, né? Sim. Muitas pessoas dizendo que tem TDAH, mas com a rotina completamente ali hiperestimulada, sem rotina, na verdade, né? Então não tem como, a gente vai estar desatenta, a gente vai estar com dificuldade na memória, a gente vai estar procrastinando, que são características. Procrastinar. Exatamente. Então, primeiro, eu acho que seria a gente reduzir. Quando chega na clínica, antes de qualquer outra coisa, enquanto vou aplicando os testes, ele passa por uma desintoxicação dopaminérgica. A gente tem que reduzir boa parte e regular o sono. Regulou o sono, reduziu telas, reduziu acesso àqueles shorts do Instagram, do YouTube, né? E aqueles reels do Instagram. Gente, aquilo ali, ele é viciante. Ele é produzido realmente para viciar. Porque prende sua atenção e rapidinho acaba e você precisa de mais. O seu subconsciente precisa de mais. Aí você vai passando, por isso que é tão viciante, né? Então, quando a gente faz essa desintoxicação dopaminérgica, a gente vê o que sobra. O que sobra? Ele consegue ter... Então, é benéfico para quem não tem TDAH e mais ainda para quem tem TDAH. Tu falou sobre o TCC, né? E tu tinha falado sobre a medicação, né? E aí eu vou falar para ti. Só o TCC resolve? Ou o metilfenidato, ele deve ser utilizado juntamente com o TCC, com a terapia? Olha, Vitor, cada caso é um caso. Por isso, o acompanhamento. A terapia ela é indicada para todos, né? Justamente para ir rompendo com as crenças que vai carregando ao longo da vida, para rever comportamentos. Mas a medicação, cada caso é um caso. Por que eu lhe digo isso? O metilfenidato ele é muito importante, é um psicoestimulante que melhora a atenção, melhora o foco, né? Mas toda medicação, ela tem reações. Por isso que cada indivíduo precisa ser avaliado direitinho, precisa ser acompanhado. O meu filho tomou o metilfenidato por um tempo e isso foi gerando ansiedade nele. Sim, hoje ele não faz uso de nenhuma medicação, só a terapia, né? Ele não faz uso da Ritalina em si, porque agravou a ansiedade. Ele não está mais com aspectos ansiosos, mas ele não está fazendo uso da medicação. Em contrapartida, eu tenho pacientes que a Ritalina quase salvou sua vida, né? Toma até hoje, a reação é bem pouca, porque varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm a perca de apetite, tem pessoas que têm características de ansiedade, varia bastante. Mas só pode ser tomado mesmo com laudo de TDAH. O que nós vivemos recentemente? Uma onda muito grande de pessoas que estavam tomando Ritalina porque emagrecia. Porque boa parte das pessoas tem perca de apetite como reação. Sim. E aí estavam tomando isso como, peraí, serve para eu melhorar a minha concentração e serve para eu emagrecer. Só que não funciona. Saiu até um estudo recente, né, sobre isso. A medicação para quem não tem TDAH é prejudicial. Como é que eu estou tratando uma coisa que eu não tenho? Sim, eu lembro que lá em 2010, eu já via o pessoal falando sobre a Ritalina, né? E como Lu, se eu não tenho TDAH e eu tomo a Ritalina, ela de alguma forma vai potencializar a minha liberação de dopamina, eu vou ficar muito melhor do que os outros para poder passar no vestibular de medicina, algo do tipo? Não vai não, viu? Isso é um mito, que inclusive nós temos estudos científicos que comprovam isso. A Ritalina, ela não tem função em quem não tem TDAH. Né? Como é que ela age? O cérebro do TDAH, se vocês tivessem como conseguir ver, né? A gente tem um cérebro normal, sem o transtorno do TDAH. A gente vê um cérebro com poucas
sinapses, poucas ondas neurais, né? E do TDAH não, são várias sinapses, várias ondas neurais, fica tudo azulzinho, tudo vermelhinho, porque ele está ali pensando muita coisa ao mesmo tempo. Sim. A Ritalina, ela vai funcionar como? Para reduzir aquilo, focar em uma coisa só, acalmar ali o seu pensamento que está ali acelerado. Se o seu cérebro, que não tem TDAH, não tem essa quantidade de ondas neurais assim, essas alterações, como é que ele vai agir? Então, não tem como surtir esse efeito, né? Pode surtir outros efeitos, pode surgir o efeito rebote, que é o efeito contrário, né? E não fazer efeito mais nenhum. E você está ali pegando as adversidades, as reações adversas. Pode desenvolver uma ansiedade que você não tinha e pode desenvolver por conta da medicação, pode... Problemas estomacais também, por tomar isso ali. Sim. Tem várias características, mas como eu lhe disse, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem algumas coisas, já tem gente que não sente nada, né? Então, é muito relativo. Muito bem. Lu, eu gostaria muito de agradecer pelos esclarecimentos aqui. Você foi fantástica aqui no nosso Pode Saber. E aí eu queria já convidar os ouvintes que estão escutando o Pode Saber, porque na próxima semana, às 11 da manhã, tem outro programa que vai estar sendo lançado. E é isso. Luciene, gostaria de deixar seu recado final para os nossos ouvintes? Obrigada, Vitor. Fiquei muito feliz. Me senti muito honrada de estar aqui com vocês, né? Sempre um prazer falar sobre o assunto. Falo bastante sobre o assunto no meu Instagram. Posso deixar aqui meu Instagram? Pode sim, por favor. Pronto, @Lulima Psicopedagoga. E a gente fala basicamente sobre isso, sobre esses efeitos do TDAH, né? Que aquele transtorno que a gente costuma escutar é só TDAH? Não é só TDAH. Sim. TDAH vem ali carregado de muitas coisas, de muitos desafios. Mas quanto mais a gente busca saber sobre, quanto mais a gente busca conhecer, mais a gente vai conseguindo lidar com essas características e potencializar o nosso potencial, né? O nosso potencial daquele que convive conosco, seja o esposo, seja a esposa, seja os nossos alunos, sejam os nossos filhos. Sempre tem alguém com TDAH próximo a nós. Muito bem, é isso, galera. Muito obrigado.